E olha, a gente tem agora informação importante para pais, mães, para todos os brasileiros. Eu e o analista Gustavo Uribe, a gente apurou que o governo de São Paulo pretende vacinar adolescentes de 12 a 17 anos já a partir de agosto. Notícia importante e boa. O governador João Dória pretende então começar a vacinar adolescentes já no dia 23 de agosto. Começaria essa vacinação nessa faixa etária que já é permitida pela Anvisa apenas com a vacina da Pfizer. É importante a gente ressaltar. O anúncio deve ser feito neste domingo, em coletiva de imprensa marcada para a 13h. E o calendário de vacinação para adultos também será antecipado. Uma outra informação importante para quem está aqui em São Paulo. A vacinação com pelo menos uma dose deve acontecer em todas as pessoas com mais de 18 anos até o dia 20 de agosto. Antes, lembrando, a data prevista era para o dia 15 de setembro. Além disso, o governo decidiu não antecipar o intervalo de doses entre as vacinas da AstraZeneca e Pfizer. Com isso, o prazo de 3 meses entre a primeira e a segunda dose será mantido. A medida foi cogitada para controlar a transmissão da variante Delta, que já circula no estado. Mas com medo de não ter doses suficientes, o governo do estado anunciou por hora, por enquanto, que não deve, então, antecipar o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacinação da Pfizer e também da AstraZeneca. Então, esse intervalo maior também possibilita a vacinação em um número maior de pessoas, claro, no momento em que ainda há essa limitação de vacinas, como eu acabei de citar, né, Lu? Inclusive, era assunto da nossa conversa aqui com o pesquisador infectologista Júlio Croda. Vamos chamar já o Gustavo Uribe. Gustavo participou dessa apuração junto com a Marcela Raal. Então, vamos conversar com o Gustavo. Gustavo, a Marcela acabou de adiantar que o governo de São Paulo ainda não vai antecipar a redução do intervalo da segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer, mas há um movimento nesse sentido. Foi só adiado, por enquanto, então, a decisão, né? Foi adiado, Luciana. Então, eu e a Marcela conseguimos apurar com o governo de São Paulo que realmente haverá esse anúncio hoje, às 13 horas. Às 12 horas, haverá uma reunião para bater estes valores. Mas a tendência é forte de que se mantenha, então, essa antecipação do calendário dos adultos e também, agora, já para agosto, dos adolescentes de 12 a 17 anos. Há uma discussão muito forte dentro do governo de São Paulo da questão da diminuição do intervalo dessas doses para tentar brecar um pouco essa variante Delta. O problema é que o governo de São Paulo e o Ministério da Saúde ainda não têm independência na produção dessas vacinas. Por quê? Por exemplo, no caso da AstraZeneca, ainda há dependência da Fiocruz em relação a insumos vindos da China. A previsão é que a independência chegue só lá em outubro, ou seja, que o governo de São Paulo e o governo federal consigam produzir estes insumos sem depender da China. Então, a partir desse ponto, o governo de São Paulo discute que esse intervalo pode ser reduzido um pouco mais para frente, quando houver uma garantia maior de doses tanto da Pfizer como da AstraZeneca. A ideia que vem sendo discutida agora é que o governo federal reduza esse intervalo lá para setembro. Por quê? Porque a programação é que até o final de agosto você vacine toda a população adulta e aí você terá doses de vacina eventualmente disponíveis para que você diminua esse intervalo. Hoje, a diminuição do intervalo na avaliação de integrantes do governo de São Paulo poderia dar a impressão de que você não tem dado a garantia para a segunda dose ou a mesmo para a primeira dose da população adulta que ainda não foi vacinada. Então, é uma discussão que deve ser jogada um pouco mais para frente. No Ministério da Saúde, há mais resistência. Por quê? Porque a programação é que até o final deste ano você consiga vacinar toda a população adulta, mas há sempre o que a gente chama daquele asterisco nas apresentações do Ministério da Saúde. Isso depende dos insumos estrangeiros. Então, para que o país consiga ter um calendário seguro, datas seguras, o país precisa produzir tanto os insumos como as vacinas. E a perspectiva é que isso só seja feito a partir de outubro, no caso da Fiocruz, com a produção dos insumos nacionais para a AstraZeneca e no caso da Coronavac para a produção dos insumos nacionais e até a autorização pela Anvisa da Butanvac. É importante a gente lembrar que muitas dessas doses, sobretudo da Pfizer, devem ficar em estoque para o ano que vem, porque infelizmente a pandemia do coronavírus deve continuar e
talvez será necessário doses de reforço no ano que vem. Por isso que o governo federal e o Ministério da Saúde tem se programado para guardar muitas doses ou importar doses para o ano que vem, para o início do ano que vem, para essa dose suplementar de reforço da imunização da população adulta e agora também dos adolescentes. Agora, Uribe, é importante a gente lembrar, né, que teve uma decisão recente do próprio Ministério da Saúde para não antecipar o intervalo de doses, né, da vacina da Pfizer e também da AstraZeneca, porque aí também o Ministério da Saúde se isenta da responsabilidade dos estados que fizerem isso e que já tem pelo menos 6 estados que adotaram essa medida de reduzir esse intervalo. Então eles falaram assim, ó, se faltar dose é porque vocês que anteciparam, não foi o Ministério da Saúde, né? Até porque muitos desses estados dependem do Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que distribui essas vacinas. Então, iria a responsabilidade para o Ministério da Saúde. Por isso que o tom, a retórica do Ministério da Saúde tem sido de vacinar toda a população adulta até o final do ano. No ano que vem, a gente discute, então, a diminuição do intervalo para aqueles que se vacinaram com AstraZeneca ou Pfizer no final do ano. E aí você vai precisar da dose de reforço. Essa é a tendência mundial e que também é discutida no Ministério da Saúde. Para isso, o governo espera que em outubro tenha a independência na produção da AstraZeneca e que a Coronavac também você consiga no Instituto Butantan com a Butanvac. E é interessante em relação à Butanvac, porque a partir dessa dose de reforço, há uma perspectiva do próprio Instituto Butantan de exportar a Butanvac para nossos vizinhos latino-americanos, porque há muitos países da América Latina que ainda não tiveram uma vacinação veloz, um pouco mais veloz, que ainda estão andando a passos de tartaruga. E a gente tem um problema grande no mundo, que é a África. Há muitos países da África que ainda nem começaram vacinação. Então, há uma espécie de esperança, pelo menos no Instituto Butantan e no governo de São Paulo, de que a Butanvac possa ser usada para imunizar populações africanas e países que ainda não receberam doses de vacina.